Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Positivamente Criadora. Nosso tema de hoje vai ser Lao Tse, a ação através da inação. Bom, o que é isso? Lao Tse foi um filósofo chinês que alguns historiadores modernos dizem que não existiu, assim como todos os grandes, vamos dizer assim, filósofos, pensadores tipo Hermes Trismegisto, tem também alguns dizem que ele foi uma invenção, que ele não existiu, né? Mas enfim, Lao Tse foi um grande pensador, né, filósofo chinês que escreveu o famoso livro Tao Te Ching. O que seria? Ele introduziu esse conceito da ação através da inércia. Isso virou, assim, se tornou base de muitas coisas, de muitos livros escritos. Essa teoria também é citada no livro do Dr. Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais de Sucesso, e essa é a 4ª lei, né? A lei do mínimo esforço. O que é isso? O que quer dizer isso? Que todo mundo senta e espera que tudo aconteça. Não, claro que não é isso, né, gente? Na verdade, Lao Tse ele colocou esta teoria baseada na natureza. Para a gente entender melhor, eu vou explicar assim por alto, né, o que fala no 4º princípio do livro As 7 Leis Espirituais de Sucesso do Deepak Chopra. Ele dá como exemplo assim as coisas da natureza, como diz o princípio lá de Lao Tse. A grama não faz esforço para nascer, ela simplesmente nasce. O pássaro não tenta voar, ele simplesmente voa. O sol não tenta aquecer, ele simplesmente aquece, brilha. Assim como as estrelas, elas simplesmente são, né? Elas piscam, elas têm iluminação, enfim. Nada na natureza faz esforço excessivo para acontecer, simplesmente é. Assim como é a humanidade, nós temos o nosso poder natural de ser, nosso poder natural de agir, de conseguir as coisas. No livro Uma Nova Consciência, de Eckhart Tolle, ele fala disso mais ou menos assim. Então ele dá um exemplo. Por exemplo, você tem consciência, né? Porque ele fala quem realmente somos nós. Ele fala, você tem consciência de que você é um espírito iluminado, um espírito eterno, mas quando tocar o telefone e você tem uma má notícia, por exemplo, sei lá, as ações caíram e você perdeu dinheiro, a sociedade foi desfeita, o seu financiamento não foi aprovado, aí vai tudo por água abaixo. Aí você esquece que você é um espírito iluminado, um espírito eterno e foca totalmente a sua atenção naquele problema, naquela situação, né? Então, o que ele explica disso? Você tem que simplesmente ser, né? Então isso aconteceu, ok, aconteceu, então aceite este momento, mas não embarque nele. Isso me remete aqui, né? Vocês devem estar lembrando já, naquela explicação que eu dei lá na transmutação mental a respeito do pêndulo do ritmo. O ritmo é contínuo, né? Positivo e negativo. Então, quando o pêndulo atinge o lado negativo, se você entrar na onda dele, você vai também. Você embarca e tudo acaba para você.
Então, quando ele fala, você simplesmente aceite aquilo, significa que você aceitou que você é muito mais do que aquela situação. Você não tinha já consciência de que você é um espírito iluminado, um espírito divino, o Espírito Santo, eu sou um espírito eterno? Então, como algo tão efêmero pode te atingir? Não, aquilo te atingiu, aquilo, né, impactou na sua vida humana, e você é humano ainda, mas você não vai se deixar levar por aquela situação. Então, aceite que aquilo aconteceu e continue agindo, continue sendo, simplesmente sendo, né? O que Lao Tse né, formulou e que foi explicado também pelo Deepak Chopra lá no livro dele, nessa lei do mínimo esforço, é isso. Você tem que seguir o fluxo do universo, você tem que estar de acordo com as coisas da natureza. Dessa forma, você cocria com muito mais facilidade, você é muito mais co-criador, porque você não despendeu um esforço excessivo. Quando você coloca muito esforço numa determinada ação, aquilo cresce. Mas enfim, qual seria o esforço que você colocaria nessa ação como esta que eu citei agora do livro Uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle? Seria o esforço na ação que deu errado, né? Então você focou ali, poxa, eu perdi aquele financiamento, eu perdi a sociedade, eu perdi dinheiro. Você está focando naquilo e tentando achar uma forma de reverter. Não, você simplesmente aceita, ok? Então vamos analisar. O que foi que aconteceu? Será que eu consigo achar algum ponto, né? Vou analisar qual foi a minha ação, o que foi que eu fiz. Consegui achar, né? Fiz alguma coisa que não estava realmente de acordo com a situação? Se não, eu simplesmente deixo, né, fluir. Outro exemplo disso, né, foi Jesus mesmo. O que consta ali no Evangelho quando ele fala: olhai os lírios do campo, eles não tecem, nem fiam, no entanto nem Salomão no seu maior esplendor foi tão belo quanto eles. Os pássaros do céu não se preocupam com o dia de amanhã, né? E o nosso, né, e nem assim o Pai que está no céu deixa de alimentá-los. Então, o que quer dizer isto? Quer dizer, não se preocupar. O que é preocupar? Preocupar, ocupar-se antecipadamente. Quando você tem alguma situação a resolver e você foca naquela situação, então você está focando no problema. Então o que você tem que fazer? Mudar o seu foco para ação? Não, você vai estar focando no problema do mesmo jeito. Você vai simplesmente aceitar aquela situação e viver de acordo com aquilo que você tem que fazer, né? Então, não vou ligar mais para as contas para pagar, não vou ligar mais para o meu boleto vencendo. Não é que você não vai ligar, você vai se elevar acima daquele problema, você vai deixar a sua vibração sempre acima daquela situação e ter certeza que as coisas acontecem naturalmente, né? Para quem me acompanha aqui, quem está entrando agora no canal também, eu vou deixar uma dica. Eu coloquei aqui há um tempo atrás, há uns meses atrás, um vídeo falando sobre manifestações, e eu coloco ali, dou um exemplo ali de várias coisas que aconteceram, mas o principal é até um negócio engraçado, que é um fone de ouvido que eu manifestei, né? Então, eu estava justamente ouvindo um áudio sobre técnica de manifestação e meu fone de ouvido quebrou, né? Assim, um lado parou de funcionar. E eu dei risada comigo mesma e pensei, bom, vou manifestar um fone novo, né? Aí, naquele mesmo dia, meu marido subiu da garagem com uma e eu não tinha comentado com ninguém. Eu pensei só, deixei de lado, parei de ouvir e fui fazer minhas coisas.
nesse mesmo dia, né, depois do almoço, assim, meu marido subiu com uma caixa da garagem com algumas coisas que ele tinha lá, que ele falou, nossa, eu nem lembrava que eu tinha essas caixas, olha quanta coisa tem guardada aqui. Então tinha celular, né, antigo, máquina fotográfica, um monte de eletrônicos e fiações, um monte de coisa assim que ele guardou lá, que ele nem sabia mais que tinha. E a primeira coisa, quando ele abriu a caixa, que eu vi lá foi um fone de ouvido, né, um fone. Aí eu falei, olha, um fone. Aí eu testei, estava em perfeito estado, estava funcionando, eu ri comigo mesma, né? Eu acabei nem contando para ele o que tinha acontecido. Eu falei, eu vou ficar com ele porque meu fone quebrou ainda hoje, né? Então, assim, para vocês verem, eu manifestei pura e simplesmente. Eu simplesmente pensei, eu preciso de um fone de ouvido novo. E aquilo veio, eu não despendi um esforço espontâneo, aliás, um esforço determinando aquilo, eu não fiquei horas pensando naquilo, eu não foquei muito a minha atenção naquilo. Então, quando você solta, quando você libera para o universo, ele traz para você o que você está precisando. Esta é a ação através da inação. Esta é a lei do mínimo esforço, né? Explicada pelo livro As 7 Leis Universais do Sucesso de Deepak Chopra, que explica a teoria do Lao Tse. Enfim, baseada, né, na teoria do Lao Tse. E é isso também que o Eckhart Tolle fala numa nova consciência ali. Quando você está consciente da sua presença, do seu eu, você não está agindo muito focado, né, naquele problema, você consegue manifestar com muito mais facilidade, né? Então, é isso que Jesus falou, quando olhai os lírios do campo, eles não fazem, eles não se preocupam, e as coisas acontecem. Porque quando você se preocupa, você está focando no problema. Então, esta é a ação através da inação. Você soltar e deixar fluir, soltar para o universo, e ele traz para você a ação, aquilo que você está precisando, aquilo que você está querendo, porque tudo já está à sua disposição. Então, quando você libera, você consegue atrair. Uma das coisas também que acontecem, né, que eu vejo por aí e que eu não concordo, eu também já falei aqui no livro, desculpa, no vídeo sobre o caderno da gratidão, colocar data. Então, por exemplo, existe teorias do caderno de Reiki, existe a carta para o universo, tudo isso as pessoas ensinam que você deve colocar um prazo para que as coisas aconteçam. Então, daqui a 10 anos eu quero ser gerente na empresa. Você entrou hoje, aí você fala, daqui a 10 anos eu quero ser gerente na empresa. Qual é a noção de tempo entre aqui, nossa, na terceira dimensão, e no universo? Não existe. Eu já expliquei isso nos outros vídeos. A linearidade de tempo é nossa aqui na terceira dimensão, para que a gente consiga ter uma base, né? Mas isso não existe no universo, né? Desde de sempre, os antigos, né? Nossos antigos avós já falavam, um século aqui pra gente é um piscar de olhos para Deus. E isso quer dizer o quê? Que o tempo não existe no universo, não existe tempo para Deus, né? As coisas podem acontecer de hoje para amanhã, sua vida pode dar uma guinada, né? E você mudar, e de repente tudo mudar na sua vida, não é assim? Então por que você vai colocar tempo para que as coisas aconteçam? Então, por exemplo, você entrou, né, seguindo esse exemplo que eu dei aqui, você entrou na empresa hoje, era aquela empresa que você queria, aquele emprego que você gosta, aquilo que né, está te motivando, que agradeça. Então, você tem lá o seu caderno da gratidão, agradeça. Sou muito feliz e grata porque eu consegui, porque eu tenho um emprego maravilhoso na empresa maravilhosa e porque eu sou gerente do meu setor. Mas eu entrei hoje, como assim eu sou gerente do setor? Não é isso que você quer?
Então é isso que você vai agradecer. Agradeço porque eu sou gerente desse setor. Ponto final. O universo vai trazer para você. Você vai agir de acordo com aquilo. Você não vai sentar e esperar. Você vai agir, você vai ter mentalidade de gerente. O que é a mentalidade de gerente? É aquela que faz em benefício não só de si próprio, mas em benefício para todos, para a empresa, para todos os que você está gerindo, amigas, né? Os que você está comandando. Mas na realidade você não está comandando ainda, mas você vai ter esta mentalidade, tudo que for bom para todos, né? Não só para você. Então é isso que vai ser a sua mentalidade. Daqui para frente o universo vai agir de acordo com aquilo que você está mentalizando. Então esta é a lei do mínimo esforço, esta é a ação através da inação. Você não se preocupar, né? Não se ocupar antecipadamente, porque quando você se ocupa antecipadamente, você joga o foco sobre aquilo que não é, aquilo que você não quer, aquilo que você quer mudar, não? Então, totalmente, lembra do Kai Byron que fala, quando você quer mudar uma coisa, você foca no positivo, né? Então, se eu quero ter mais coragem, eu não falo eu quero ter mais coragem, eu não quero ter mais medo, eu falo eu sou corajosa. Então, tudo isso é ação através do menor esforço. Haja como se você já fosse aquilo que você quer se tornar, né? Isso que é a lei do mínimo esforço, isso que é ação através da inação. Não é sentar e esperar acontecer, é simplesmente saber que você e o universo são um só, e que tudo vem até você. Basta que você pense e acredite firmemente naquilo, né? Então, são coisas simples do dia a dia. Se você parar para pensar, para analisar, muitas coisas você já manifestou dessa forma, muitas coisas você pensou e aquilo já aconteceu. Pequenas coisas, né? Nem fosse a vontade de comer um doce, a pensar em alguém e encontrar esse alguém ou falar. Então são muitas coisas. Por quê? Porque você soltou. Tem um exemplo também que eu queria dar para vocês, né, que aconteceu comigo quando eu tinha acho que 18 ou 19 anos. Eu acredito em vocês ou não, mas eu pesava 38 quilos, né? Eu sou baixinha, eu tenho 1,57 m, mas eu era muito magrinho, eu era um palitinho. Aí eu tava não tava assim, inconformada, né, com aquele, eu queria ser um pouquinho mais robusta, né? Aí eu fui no médico, na verdade era um clínico geral, e era um médico muito bom, né? Minha mãe consultava com ele, ela falou, olha, vai nele, ele é muito bom. Aí eu fui. E ele me examinou, ele fez uma anamnese primeiro, muito detalhada, ele me examinou muito detalhadamente, fisicamente, ali falando, não foi só aquela auscultação, não, e medir pressão, ele examinou mesmo, foi muito bom, ele era um médico realmente muito atencioso, muito capaz, muito consciente, na verdade, que depois é que fui descobrir isso. Aí ele me pediu, né, todos os exames normais, sangue e tal, aquelas coisas, fiz lá uma bateria, um monte de exames, tudo. E ele viu que estava realmente tudo normal. Quando eu voltei lá, ele falou, olha, realmente tá, não tem nenhum problema, você não tem nenhum problema. Então, né, é só a gente melhorar aqui a sua dieta e tomar. Também receitou lá uma vitamina. E ele falou assim, só que não fica assim pensando nisso, que você quer, porque quer engordar. Toma, assim, esquece. Não fica se pesando toda semana, não vai toda semana na farmácia se pesar, não. Esquece um pouco isso. E quando ele falou isso, entrou como se fosse um botão. Assim, eu realmente desliguei na minha mente. Eu assimilei aquela informação e desliguei na minha mente este pensamento. E comecei a tomar. Quando eu me dei conta, eu já tinha tomado 3 caixas, ou seja, já fazia 3 meses que eu estava tomando aquela vitamina. Eu falei, bom, agora eu vou me pesar, né? Eu já tinha engordado 8 quilos, né? Então eu falei, bom,
tá bom assim, né? Tá joia. Já tá bom, já tá como eu acho que tá legal pro meu tamanho e eu vou parar. E parei de tomar. Olha só, eu tinha 19 anos, né? Nessa época eu engordei 8 quilos, eu fui para 46 quilos. Eu mantive os 46 quilos até eu engravidar do meu terceiro filho. Porque eu tive o primeiro filho, engordei 9 quilos e voltei, quando ele nasceu, voltei para os 46. Aliás, engordei 10. Na minha filha, que é do meio, eu engordei 9. Quando ela nasceu, eu voltei para os 46. Aí só no terceiro filho que eu engravidei, e eu engordei 15 quilos. E aí eu fiquei um pouquinho a mais. Então, para vocês terem uma ideia como é a força do nosso pensamento. Quando você entra na sua consciência aquilo que você quer, aquilo que você aceita como verdade, você joga para o universo e aquilo se mantém, aquilo vem para você e aquilo se mantém. Então esta é a ação através da inação, a lei do mínimo esforço, tá bom? Gente, era isso que eu queria falar para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado alguém, já sabem, qualquer dúvida, qualquer sugestão, mande por e-mail, deixa aqui nos comentários, tá bom? E a gente vai se falando. E é isso. Vou ficando por aqui. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau!